registrar seus momentos de maneira segura e criativa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto no qual eu acredito que em pleno 2019 já deveria ter sido banido, né? Que é educar sem violência, gente. Eu acredito que já deveria ter sido extinto a violência na educação das nossas crianças há muito tempo. Eu escuto muito, né? Eu converso bastante com pais, né? Que estão começando a vida com o seu bebê agora, então estão cheios de esperanças para o futuro do seu bebê. E converso também com outros pais, convivo com outros pais também, no qual seus filhos já cresceram um pouquinho mais, que estão nas fases que eles estão descobrindo o mundo, né? E com isso vem bastante estresse entre os pais e não saber lidar com diversas situações, e isso acaba com que os pais já estão estressados com o trabalho, estressados com coisas que acontecem no seu cotidiano, e acaba descontando isso nos filhos, né? Às vezes, por trás de um mau comportamento do seu filho está um pedido de socorro. Às vezes ele quer apenas atenção. Eu conheço vários casos, né? Já vi vários casos de crianças que se comportam mal porque só assim vai ter a atenção dos seus pais. Então, eu acho que antes de tudo a gente deveria parar um pouco mais e ter aquele tempo com o seu filho, um tempo de qualidade. Parar com ele, contar uma história, brincar com seus filhos no chão, largar um pouco da TV, dos tablets, dos celulares, né? Eu vejo muito isso acontecer, os pais dão tablets, celulares pro filho pra dar aquele cala a boca e eu ter um minuto de paz. Gente, é o amor da sua vida que tá ali, é a coisa mais importante e é o futuro dele. Então, eu acredito que se você não parar hoje, ter um tempo de qualidade com seu filho, futuramente você vai se arrepender, porque ele não vai ter mais tempo com você. Talvez seja assim, sabe? A criança não queira mais, já perdeu a oportunidade de você ter esse tempo de qualidade com ela e ela talvez já passou, então vida que segue e você vai se arrepender. Eu escuto muito assim, se eu não bato, a criança não vai aprender a conviver com outras pessoas e a saber os limites do outro. Porém, em países que a punição corporal foi totalmente banida, foi extinta, houve uma queda absurda entre os meninos, né, de 31%, essa queda na violência, de brigas, essas coisas entre jovens do sexo masculino, e 42% entre as jovens, né, do sexo feminino. Ou seja, violência gera violência. Se você aprende a lidar com a emoção do seu filho, com aqueles momentos de forma madura, sem violência, pode ter certeza que seu filho vai ser um adulto, um jovem, né, uma pessoa melhor, um ser humano melhor, porque você não usou de violência com ele. E eu escuto também muito assim, eu apanhei minha vida inteira e eu tô bem, eu tô viva ainda. Que bom que você tá bem, que bom que você tá vivo, né? Agora eu te pergunto, como que você lidar com a raiva, com as suas inseguranças, como que é a sua relação com o outro? Pensa sobre isso, o que você é realmente. Eu acredito que tudo que você aprendeu com certeza não foi apanhando, tá? Não foi com palmadas. Outra coisa também que me machuca pensar é que as nossas crianças, elas estão num momento no qual elas precisam totalmente de segurança. Elas estão conhecendo o mundo agora, estão aprendendo agora. E os pais são um porto seguro. E como que fica essa relação de confiança se o meu porto seguro me bate, me castiga? Eu já ouvi também assim, meu filho, quando eu bato nele, ele para de fazer o que ele tá para de aprontar, mas depois volta tudo de novo. Quando você bate numa criança e ela para de fazer o que ela está fazendo, ela está completamente paralisada de medo. Ela sabe que ela não pode fugir, que ela não tem como se defender, então ela vai parar com aquele comportamento. Então ela se finge de morta naquele momento, de tanto medo que ela está sentindo. Agora, pensa um pouco, como que será, como que está a cabeça dessa criança, como que está o nível de estresse dela para ela estar paralisada de medo dos pais. Imagina, eu tava lendo uma matéria que me deixou muito chateada, e era um relato de uma menina de 7 anos falando que quando o papai ou a mamãe fala que vai me bater, as minhas pernas tremem. Agora imagina o seu filho ter medo, tanto medo de você, no qual as pernas dele tremem. Isso, bater, diz mais sobre
o emocional de quem está batendo do que com o comportamento mal do seu filho. Volto a dizer, atrás de um mau comportamento está um pedido de socorro. Então, procure analisar todo um contexto antes de explodir com seu filho e bater. Existem vários livros, gente, eu vou deixar até aqui, vou deixar um dos livros que eu acho muito importante os pais lerem, né? Aqueles pais que querem mudar a forma com que se educa, deve ler sim. Eu vou deixar aqui, né, os links aqui. E eu acredito que se você quer ter uma relação melhor com o seu filho, você deve procurar, né, entender mais sobre o comportamento infantil, sobre a psicologia infantil e aprender que bater não vai adiantar de nada. Bater, você está apenas cortando a relação entre pai e filho, a relação de confiança, você está matando uma parte do seu filho por dentro. Eu sei que são palavras duras de se dizer quando você olha pro seu bebê, pro seu filho, que é o bem mais precioso que você tem. E eu te pergunto, gente, quando alguém um adulto não faz aquilo, um adulto que você conhece, não faz aquilo que você quer, você bate nele? Eu não vejo ninguém batendo em adulto porque ele não fez aquilo que a gente não gostaria. Por que a gente vai fazer isso com aquela pessoa que a gente mais ama? Então vale a pena vocês, pais, tirar um tempo, sim, ter um tempo de qualidade, tentar entender seu filho. Muitos pais falam que já tentaram de tudo e nada dá certo. O que você tá tentando não tá dando certo, gente. Se você tá batendo no seu filho, ele continua tendo os comportamentos dele, é sinal que não tá resolvendo. Então por que você vai continuar? Muda o método, né? Muda o método, muda a forma de pensar, a forma de agir. E a sua relação com o seu filho, eu tenho certeza que vai melhorar muito. Vai ser uma relação com muito mais amor, muito mais carinho e uma relação totalmente de confiança. Eu acho que, eu vejo assim, na minha geração, filhos não confiam tanto nos pais. E eu escuto muito assim, tipo, que eu vou bater nele pra ele aprender o que é certo ou errado, né? Mas na verdade a criança só tá aprendendo que ela só apanha se o adulto descobrir. E isso a gente tá fazendo com que a criança ela aprenda a mentir e a enganar, esconder as coisas. E eu pergunto pra você, volta um pouquinho na sua mente, né? Faz uma reflexão e raciocina quantas coisas você escondeu dos seus pais também. Por medo. Coisas que poderia ter te ajudado se você falasse, mas por medo você escondeu e esconde até hoje. Isso tudo por quê? Porque foi quebrada a nossa relação com os nossos pais há muito tempo atrás, na nossa infância. Então, gente, vamos estudar um pouco mais, né? Vamos aprender um pouco mais sobre tudo isso que eu falei. Vamos aprender a educar sem bater, que existe forma de educar sem bater. E eu falo e eu leio também, eu vi também num post, e eu amei esse post, falando que se educar, a gente vai ter uma sociedade, se a criança não apanhar, a gente não vai ter uma sociedade direita, né? Uma sociedade que preste, digamos assim. Agora eu falo, né? Pobre da Suíça, né? Pobre da Dinamarca, que o castigo foi totalmente banido. E olha como eles vivem lá e olha como a gente vive aqui. Quanta violência a gente vive, né? Eu vejo bebezinhos de 1 ano começarem a bater nos pais. Por quê? Porque às vezes ele vai mexer numa comida, em vez de você falar não, ou outro jeito de educar, simplesmente dar uma palmada na mão da criança. Por quê, gente? Por que isso? Ele só tem 1 aninho e ele vai aprender esse comportamento. Ele vai começar a bater. Ele vai começar a bater, a dar palmada. Sim, você vai continuar batendo nele, ele vai continuar aprendendo a violência. Então vamos cortar isso pela raiz. A gente só vai ter uma sociedade decente quando os pais aprenderem a educar sem bater. E eu deixo aqui, gente, o meu apelo. Parem de bater nos seus filhos. Por favor, vocês não estão educando. Pelo contrário, você está ensinando seu filho a ser violento ou a não respeitar a si mesmo. E eu acredito que esse daí não é o desejo dos pais. Então vamos mudar isso logo, né? Vamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade com jovens inteligentes, com que saibam controlar suas emoções, que saibam lidar com as suas emoções de forma inteligente. Beijo, beijo, fica com Deus, gente.